para falarmos a respeito da redução ao primeiro quadrante e cálculo da primeira determinação positiva de um ângulo, eu vou utilizar aqui um applet, que também se encontra no banco de materiais do GeoGebra, de minha autoria. Muito bem. Vamos pensar, primeiro, que a circunferência trigonométrica, ela tem 360 graus. Muito bem. Vamos pensar, em primeiro lugar, que uma volta completa na circunferência tem 360 graus. Assim, eu já deixei marcados alguns pontos aqui com relação à medida dos arcos em π radianos. E aqui eu vou fazer algumas transformações, então, com o ângulo em graus. Então, vamos considerar o ângulo de 30 graus, como vocês podem ver aqui, A igual a 30 graus. Então, o ângulo aqui foi identificado como 30 graus. Significa, então, que 30 graus correspondem a π sobre 6 radianos. Então, esse arco rosa do ângulo do ponto cujo segmento de reta forma com o eixo x o ângulo de 30 graus. Então, esta medida de arco é a medida do arco que corresponde, então, cuja medida é π sobre 6 radianos. Nesse caso aqui, a gente precisa entender que esse valor de π, ele é aquele número irracional que corresponde a aproximadamente 3,14. Então, esta medida significa que aquele número, 3,14, etc., né? É um número irracional. Dividido por 6 é o valor deste arco cuja linha está destacada em rosa. E este valor aqui, ele tem aproximadamente então, este ângulo de 30 graus, que corresponde ao arco de π sobre 6 radianos, se localiza no primeiro quadrante. Eu vou marcar um outro agora para vocês. Vou voltar o A para a origem, para não sobrepor ao próximo. Então, vou colocar aqui, agora, um ângulo B, que está destacado em laranja, esse círculo pequenininho laranja. O arco aqui está marcado de laranja também. E agora eu marquei, e agora eu defini o ângulo de 45 graus, que corresponde a π sobre 4, também no primeiro quadrante. E agora eu vou chamar aqui, e agora eu vou definir aqui um ângulo que corresponde a 60 graus, cujo arco está destacado em azul, que corresponde, então, à medida de π sobre 3 radianos. Então, uma vez que o ciclo trigonométrico tem o raio igual a 1, nós temos que 360 graus dividido por 60, significa, então, que aqui nós temos 6, né? Essa daqui corresponde à sexta parte desse ângulo, a sexta parte da circunferência. Então, se nós pegarmos o comprimento da circunferência, que corresponde a 2πr, né? Então, 2π vezes 1, e dividir por 6, nós temos essa medida do arco que está aqui em azul, ó, que é o π sobre 3 radianos, que corresponde a π sobre 3 radianos. Estes ângulos que eu destaquei para vocês, 60, 45 e 30, eles são chamados de ângulos notáveis. Então, estes são os arcos notáveis, que são valores muito utilizados
principalmente no ensino médio, por questões didáticas mesmo, para fins didáticos, tá? Esta tabela dos arcos notáveis, então, o seno de 30 graus corresponde a meio. Seno de 45 graus, raiz quadrada de 2 sobre 2. O seno de 60 graus, raiz quadrada de 3 sobre 2. O cosseno de 30 graus, raiz quadrada de 3 sobre 2. O cosseno de 45, raiz quadrada de 2 sobre 2. O cosseno de 60, meio. Nós vimos no primeiro vídeo que a tangente de um ângulo é o seno sobre o cosseno. Então, se nós fizermos, por exemplo, aqui, a tangente, se nós quisermos, por exemplo, a tangente de 30 graus, a tangente de 30 será correspondente, a tangente de 30 será igual ao seno de 30 sobre o cosseno de 30. Buscando esses valores na tabela, seno de 30, meio. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Aqui nós temos uma divisão entre frações. Então, vamos repetir a primeira, multiplicar pelo inverso da segunda. E aí, nós temos que a tangente de 30 graus corresponde, então, a 1 sobre raiz quadrada de 3. Aqui nós podemos racionalizar, que significa multiplicar e dividir por raiz quadrada de 3, que é o que está no denominador. Nós temos o hábito, né, de não deixar radical no denominador, então nós podemos racionalizar isso. Então, 1 vezes raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 é a raiz quadrada de 9. Você repete o radical e multiplica os números que estão dentro do radical, ou seja, multiplica os radicandos. Então, fica a raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9 é 3. Então, a tangente de 30 graus é igual a raiz quadrada de 3 sobre 3, que é o valor que nós encontramos na tabela. Tangente de 45, raiz de 2 sobre 2 sobre raiz de 2 sobre 2 é 1. Tangente de 60, raiz quadrada de 3 sobre 2 sobre meio, que dá raiz de 3. Nós precisamos nos atentar para algumas coisas nessa tabela. Olha só, com relação a 30 e a 60, para começar, nós temos que o seno de 30 graus é igual ao cosseno de 60 graus. Olha só. Nós temos que o seno de 60 graus é igual ao cosseno de 30 graus. Do mesmo jeito que o seno de 45 graus é igual ao cosseno de 45 graus. Aqui, nós já começaremos a construção do nosso raciocínio. Nós chamamos 30 e 60 de ângulos complementares. São ângulos complementares aqueles cuja soma é igual a 90 graus. Então, 30 graus mais 60, 90 graus. 60 graus mais 30 graus, 90. 45 mais 45, 90. Então, por meio disso daqui, nós podemos resumir tudo isso que foi exemplificado aqui como o seno de um ângulo é igual ao cosseno de 90 graus menos alfa. 90 menos alfa é o complementar, né? Então, 90 menos 60, 30. 90 menos 30, 60. 90 menos 45, 45. Então, o seno de alfa é igual ao cosseno de 90 menos alfa. Claro que nós podemos também pensar no contrário.
cosseno de alfa é igual a seno de 90 menos alfa. Isso aqui é claro que é verdade também, né? Vou começar com ângulo de 30 graus. Então, o que acontece? Nós temos aqui 30 graus no primeiro quadrante. Vamos pensar qual seria um ângulo nos outros quadrantes que pudessem ser reduzidos para 30. A gente precisa lembrar que sempre nós deveremos considerar o eixo X como um dos eixos que contém o segmento que forma o ângulo. Quer dizer, eu quero um ponto que forme 30 graus com o eixo X. Então, vamos buscar aqui alguns valores. Vou parar nesse ponto aqui, ó, 150 graus. Se eu tenho 30 graus no eixo, se eu tenho 30 graus no primeiro quadrante, se eu colocar um espelho aqui no eixo Y, o reflexo ficará exatamente essa parte branca entre o círculo rosa, que parou no ponto 5π correspondente a 5π sobre 6, e o eixo X. Então, este ângulo A, ele vale 150 graus. Essa parte branca é o que falta a 150 para completar 180 graus. Então, se o ângulo está no segundo quadrante, nós podemos reduzi-lo para o primeiro quadrante fazendo 180 graus menos esse ângulo. Ou, uma vez que 180 graus corresponde a π radianos, nós podemos transformar para π radianos e fazer π menos alfa, menos essa medida em π radianos, né? Darei um outro exemplo agora. Se eu tenho aqui o ângulo de 45 graus, então tá aqui, 45 graus, vamos procurar no segundo quadrante qual é a medida que faz com que falte 45 para completar 180 graus, então meia circunferência, né? Então, 90 graus aqui, fica faltando 90. Não pode ser 120. Tem que ser 135, né? Porque 135 graus é um ponto que corresponde, é um ponto que faz com que falte 45 graus para completar 180. Então, 180 menos 135 é igual a 45 graus, que é essa parte em branco aqui. Se fosse no terceiro quadrante, quer dizer, aqui nós temos 180 graus. Nós queremos saber agora quanto que passou de 180. Então, agora fica mais fácil, né? Porque se a gente quer saber quanto que passou de 180, basta somar. Então, quer dizer, 180 mais 60 vai dar 240 graus, ou 4/3 de π radianos. No quarto quadrante, então, é quanto que falta para completar 360 graus. Então, vamos avançar aqui para 300. Porque 360 graus menos 300 é igual a 60 graus. O que significa que nós temos uma simetria com relação ao eixo X aqui, ó. Vou mostrar, então, com relação ao quarto quadrante. Aqui nós temos essa parte em laranja, corresponde a 60 graus. Com relação ao eixo X aqui, nós temos, então, que essa parte branca corresponde a 60 graus. Então, o ângulo de 300 graus que está no quarto quadrante, ele pode ser reduzido para o primeiro, correspondendo, então, a 60 graus. O que nós devemos fazer, então, para reduzir do terceiro, que nós vimos que é 240 graus, para o primeiro, e o que nós devemos fazer com
300 graus, que é o ângulo do quarto quadrante, para reduzir para o primeiro. Aqui nós temos, então, como que nós faremos as reduções. Darei mais alguns exemplos agora.